Não está conectando. Ah, conectou. Foi. Aí sim, hein? Gente, boa noite. Eu espero que todos vocês, como eu, estejam otimamente bem. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse bate-papo, papo reto, e trazer para vocês uma pessoa que para mim é um irmão, cara, um empreendedor brilhante, uma pessoa fantástica. Mas olha que interessante, o mais importante dessa conexão e da importância desse nosso bate-papo, papo reto. Olha, o mais importante dessa conexão e desse papo reto é que eu vou trazer para vocês o Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira tem uma história muito parecida com a minha. Ele fazia coisas diferentes que eu, mas com a mesma simplicidade, com a mesma origem, com a mesma formação, com a mesma conexão, com os mesmos valores de família. Ele tem uma chefe como eu, que manda muito, que trabalha muito, e juntos eles construíram a história. Juntos eles se conectaram e construíram uma família. E baseado nesse propósito de fazer, partindo da família onde você carrega as baterias para saltar, eles conseguiram construir uma trajetória que, olha que interessante, e de repente ele faz aquilo que eu realmente faço de coração para coração. O Thiago é uma dessas pessoas que eu quero apresentar para vocês. Nós vamos ter um papo reto, eu vou apresentar o Thiago. É uma pessoa digna de ser copiada, admirada, seguida. Empreendedorismo na veia. E esse cara construiu empresa, vendeu empresa, ele vai contar parte da história de vocês. A esposa, que é tão gigante, é tão forte quanto ele, quando eles se uniram, cada um ficou forte na sua base, e juntos eles ganharam o suficiente, cresceram o suficiente para fazer o que eles quiserem. E agora poderiam estar tranquilo, calmo, em qualquer paraíso por aí. Eles têm residência fora do país também, mas resolveram voltar para cá nessa fase onde os brasileiros estão mais precisando de oportunidade. Ele resolveu voltar para gerar oportunidade, porque ele é um gerador de oportunidade, ele é um empreendedor raiz. Então por isso o orgulho de ter o Thiago de volta, de ter a família de volta, cara, e poder compartilhar com vocês essa minha satisfação, esse meu prazer de estar aqui, o Thiago, que eu vou apresentar para vocês. Eu vou chamar o Thiago aqui e nós vamos bater um papo reto de empreendedor para empreendedores. Bora lá? Cadê o Thiagão? Não, peraí. Cadê o Thiago? Peraí. Peraí que eu vou chamar o Thiago aqui, gente. Vocês vão ver que pessoa simples, brilhante. Ai. Sou perdidão, né? Peraí. Não é esse. Cadê? Acha aí, Rafa. Bom, o Thiago deve estar na outra ponta, gente. Nós vamos chamar o Thiago. Nós vamos falar qual que é a ideia. É para que vocês percebam, do jeito que vocês me seguem, eu vou sugerir que vocês sigam o Thiago para vocês perceberem que os empreendedores são muito semelhantes. Tem gestos, atitude, procedimento, tem valores muito parecidos. O Thiago, por exemplo, tem um valor de família. Eu conheço pessoalmente, eu convivo com a família do Thiago. A esposa tem tanta influência quanto a minha tem. E aí nós formamos a base, formamos família, os filhos, o respeito, o carinho, a união, o fortalecimento da família que permitiu que eles conseguissem empreender e gerar oportunidade para outras pessoas. Empreendedorismo é isso. É você começar na base, começar dentro de casa. E dali você arruma força, carrega as baterias para poder produzir e gerar oportunidade para mais pessoas. Cadê o Thiago? Tá aí o Thiago? Né? É só ele aceitar. Então, gente, vocês vão ver que figura brilhante e que vocês vão perceber. Oh, meu camarada! Oh, meu Gerado! Grande Thiago! Tudo jóia? Saudade de você, meu amigo. Saudade dos nossos jantares no Magaldi. Cara, que legal, né? Gente, esse cara é irmão. Nós temos uma conexão muito grande. As mulheres, a família, os amigos, Sandro Magaldi, Eduardo Lira. Nós temos uma série de amigos comuns e nós convivemos juntos. Então, isso aqui é papo reto, mas é de vida real. É o que nós fazemos de verdade e até na área de empreendedorismo. Então, a simplicidade do Thiago, a generosidade do Thiago, este cara,
Diz o seguinte, quando você está em alta, você diz que todo mundo aparece. Então, eu conheci o Thiago, eu estava em alta. Mas o Thiago ainda pegou uma fase minha que eu não estava bem. E sabe o que o Thiago fez? O Thiago colou. Gente, então isso para mim não tem preço. Olha, é assim, existe gente, você precisa acreditar nas pessoas. Eu sempre admirei o Thiago, a família, sempre tive um carinho enorme pelo Thiago. E eu tive épocas que, sabe, todo mundo sabe que eu tive altas e baixas, sobe e desce e tal. Mas, gente, o que me fortalece são essas pessoas verdadeiras, que estão sempre do lado, sempre colado, sempre amigo, o beijinho é igual, o carinho é igual. E aí as fases vão passando. E hoje eu estou em outra fase, cara, e hoje é um prazer de coração. Eu estar conectado com esse cara, que em hora nenhuma, em fase nenhuma, esse cara mudou. Então, quando eu falo para vocês seguirem o Thiago, copiar o que o Thiago faz, perceber o quanto vocês podem aprender com o Thiago, seja do livro que ele já escreveu, da trajetória dele, dos negócios que ele comprou, que vendeu, que cresceu, que multiplicou, você vai conseguir aprender com simplicidade, com a base de família que esse cara tem, com a estrutura emocional, com o carinho, com o amigo que esse cara é. E agora tem um detalhe, olha, nós estamos em pandemia, se fala muito em generosidade. Você vai ver a generosidade desse cara que poderia estar na praia em qualquer lugar do mundo e resolveu empreender, investir para poder gerar oportunidade para empreendedores. Então, deixa eu te apresentar aí, Thiago. Para mim, o Thiago é o que eu chamo de herói brasileiro. E gente que faz aqui isso que eu chamo de empreendedorismo raiz. O Thiago é esse empreendedor raiz. Então, às vezes, as pessoas olham para mim e acham assim, puta, bacana, Rufino. Gente, tem tanta gente bacana como o Rufino. E o Thiago, por meu orgulho, é um desses irmãos que empreende aqui, que faz aqui, faz com simplicidade, faz com generosidade, faz com exemplo de família. Então, cara, para eu vir aqui dizer para vocês, olha, esse é o cara. Para que você pode ver que eu nunca fiz isso, tá? Olha, esse é o cara. Vocês podem seguir que vocês vão aprender. Vão aprender com simplicidade, com generosidade, com alguém que realmente não tem outra intenção que não seja compartilhar para você a trajetória, o que ele já fez de bom. Fez de bom para muitas pessoas, para muitos empreendedores, inclusive para o Geraldo Rufino. Então, eu acredito que esse cara é o cara que pode fazer diferença e ajudar você no seu negócio, ajudar a multiplicar. Cara, empreendedorismo raiz. Thiago Oliveira. Obrigado, meu amigo, por tantas palavras bonitas vindas de você. É um cara que eu admiro bastante. A gente se conhece, se eu não me engano, desde 2014 ou 2015, ou seja, quase 7 anos. Lá atrás. Olha, lá atrás. Os dois tiveram altos e baixos, ombros para chorar, ombros para compartilhar. Eu acho que o tema da live hoje é empreendedor raiz, empreendedor de verdade, o que nunca ninguém falou. Eu acho que está dois exemplos, modéstia à parte, né? Tem dois exemplos aqui de empreendedorismo raiz, né? Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, mas eu acredito muito, sabe, Geraldo, que nós não somos... Isso para mim ficou muito forte no Covid. Nós não somos aquilo que nós conquistamos, né? Hoje você tem patrimônio, eu também tenho, mas nós somos aquilo que nós superamos. Eu acho que a sua história de vida, o que você superou, que eu superei, né? Que eu brinco que eu tenho essa carinha de menino de apartamento, viu, Geraldo? Mas você sabe muito que eu superei muitas coisas. Eu vou contar um pouco aqui. Eu acho que é isso que nos leva para outro patamar e isso que nos fortalece estar aqui, inclusive nessa noite, compartilhando. Né? É uma frase que eu gosto muito de falar e carregar. Nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós somos aquilo que nós superamos. Eu vou contar um pouco os desafios que eu superei. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou Thiago Oliveira, pai da Pedro, Alexandre e Mariana, casado com a Fabiane. Atualmente estou morando na Califórnia, mas todos os meus 6 negócios hoje que eu sou sócio estão no Brasil, pois eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito nos brasileiros. Eu vim para cá por uma questão de tirar um ano sabático, estudar inglês, que eu nunca tive a oportunidade de estudar inglês, e eu estou por aqui já fazem 3 anos. Mas minha história começou o seguinte, Geraldão. Eu era office boy, os mais novos aí, talvez nem essa profissão não existe mais, mas meu primeiro foi de office boy. Olha, gente, eu já vou cortar o Thiago para dizer o seguinte, olha que interessante. A mesma história que a minha. Presta atenção. Estilo diferente, fazendo coisa diferente, mas os mesmos valores e a mesma profissão. Nós éramos office boys. Office boy. E aí eu fui ser... eu era office boy no escritório de contabilidade na Vila Matilde. A galera de São Paulo, eu sou de São Miguel Paulista, extremo leste, São Paulo. Nascido e criado lá até meus 15 anos. Depois eu fui ser office boy na Vila Matilde, numa região de São Paulo.
E aí, como office boy, eu tinha um propósito, porque hoje tem muito empreendedor, eu estava conversando isso com um sócio meu, que fala assim, meu propósito é melhorar, né, a situação A, a situação B. O meu propósito era um só naquele momento, melhorar de vida, melhorar, alcançar minha independência, buscar oportunidade melhor na vida. E aí eu vi um anúncio no jornal, que o anúncio diz o seguinte, empresa transportadora contrata prestador de serviço para fazer entrega. E eu estava naquele escritório de contabilidade, sem registro, carteira em branco, eu querendo melhorar de vida financeiramente, buscando novas oportunidades. Eu falo muito que a ambição, né, ela é boa, a ganância ela é ruim, mas a ambição de você melhorar, de você querer criar oportunidade, querer buscar a independência financeira, ela é saudável. E aí, nesse momento, Geraldão, eu vi um anúncio no jornal que estava escrito o seguinte, empresa de transporte contrata agregado, que é aquele prestador de serviço para fazer entrega. E aí vi aquele anúncio, meu pai tinha um Monza 94 parado na garagem, depois eu conto essa história do Monza, e eu comecei a fazer entrega nessa empresa de transporte. Eu pegava um carro, na época eu tinha 19 anos, pegava o carro, saindo fazendo entrega, mas o carro mais quebrava do que eu entregava. Então, R$ 715 por quinzena, que dava R$ 1.430 por mês. Eu tinha que me manter, pagar a despesa do carro, pôr gasolina, combustível e manutenção. Isso do ano de 2001, exatamente. Eu tinha 21 anos na época. E aí eu comecei a fazer entrega nessa empresa, comecei a fazer entrega. Mas essa empresa me gera duas grandes oportunidades. Primeiro, eu comecei a ter acesso a lugares onde eu nunca tinha andado. E aí eu comecei a olhar, por exemplo, eu comecei a frequentar o Shopping Iguatemi. Pô, o cara de São Miguel frequentar o Shopping Iguatemi naquela época era um... E eu comecei a ver assim, o que eu ganhava, às vezes, era um preço de uma calça, de um tênis. Isso nunca me gerou raiva, pelo contrário, me gerou vontade de melhorar, de crescer, de buscar oportunidade. E eu comecei nessa empresa, comecei a olhar o mundo de outra forma, comecei a buscar oportunidade, e eu vi uma oportunidade nessa empresa que eu trabalhava, eu vi que essa empresa fazia entrega, então, para as pessoas entenderem. Tinha lá Casas Bahia, por exemplo, um cliente, né? As pessoas entregavam e outra equipe coletava. Eu cheguei no dono da empresa e falei, cara, por que... Na verdade, o dono não, um diretor, por que você não faz a entrega reversa? Você entrega e já coleta o que precisa voltar, né? Hoje, com o nome de logística reversa. E aí, Geraldão, o dono da empresa falou assim, cara, isso daí não funciona, não vai funcionar. E aí, conectando até que teu filho está escrevendo um livro, me convidou para escrever o prefácio, Inovação para não inovadores, né? E eu achei legal, ele me convidou porque eu inovei num processo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando como fazer de uma forma melhor e mais rápida. Cheguei na diretoria da empresa, a diretoria não me deu atenção, e isso ficou na minha cabeça, no ano de 2002. E aí, em 2002, minha atual esposa, Fabiane, ela trabalhava num grupo em Jundiaí, e eu conheci uma pessoa lá, eu peguei muita proximidade com essa pessoa, falei, cara, eu tenho uma ideia de um negócio que vai revolucionar a logística no Brasil, e tem uma baita oportunidade. E aí eu peguei um pequeno capital, R$ 17.000, eu conto essa história no meu livro, e aluguei uma sala e abri meu primeiro negócio. Então, olha só o cenário, Geraldão, que eu quero trazer para a galera aqui. Um jovem da periferia, sem conhecimento, sem network, sem dinheiro, sem capital, sem relacionamento, decide alugar uma sala, abrir uma empresa para competir com Correio, FedEx e UPS. Qual que é a chance de dar certo? Empreendedor é meio maluco mesmo, né, Geraldo? Hoje eu paro, eu falo assim, eu não tinha juízo, mas ainda bem que eu não tinha muito juízo, porque se eu tivesse, se eu pensasse assim, eu não teria aberto o negócio, entendeu? Mas, gente, esse empreendedorismo que o Thiago está contando é quando se fala o seguinte, olha, o cara é louco. Gente, louco, na realidade, é alguém que usa mais do que o normal. É alguém que não se conforma em ficar no sofá. Louco é o cara que tem duas cenouras. Quando se fala de motivação, imagine duas cenouras, uma na frente e outra no sofá. Elas se movimentam à medida que você se movimenta, mas elas se movimentam mesmo que você fique parado. Então, ou você vai buscar a cenoura da frente, que é o seu sonho, ou você fica parado esperando que a outra cenoura entre. Então, o louco é aquele cara que não acredita, não confia na cenoura de trás e vai buscar da frente. Ou seja, é o cara que dá o primeiro passo, é o cara que assume a responsabilidade, que não terceiriza a culpa, que não fica passando problema para o governo, para o terceiro, que não fica lamentando a condição social dele ou a condição que ele está em CNPJ de alguém. Louco é o cara que todos os dias sai de manhã acreditando que tudo parte dele. O Thiago é um desses loucos.
É o cara que sai de manhã e acredita nele. Gente, o Deus está dentro de cada um de nós. Olha, para você ter uma ideia, por exemplo, o Thiago é casado com a Fabi. Do jeito que eu sou casado com a dona Marlene Rufino, ele é casado com a Fabiana. Gente, a Fabiana tem a mesma origem, a mesma simplicidade, e é gigante que nem o marido. Assim, não tem nada. Atitude, os opostos se atraem. Mas os opostos se atraem? Não, os opostos convivem. Os semelhantes se atraem. Então, na realidade, eles são semelhantes. E graças a essa dupla, graças a essa união, eu tenho certeza, o Thiago sempre cresceu, mas ele cresceu mais quando ele se conectou com alguém que acreditava nele. Alguém que acreditava nele, e a Fabiane se fortaleceu quando tinha alguém que também acreditava nela. Porque a mulher, gente, não é o suficiente você respeitar e admirar. Você precisa acreditar. Ela é superior. A mulher nasceu primeiro que você. Você só existe porque existiu uma mulher antes de você. Então, é Deus, é criadora, é a pessoa que dá a luz, é que dá a busca, é que dá a direção. Às vezes eu pergunto para as pessoas, Thiago, uma coisa que é a minha vivência e a sua vivência. Eu falo assim, cara, relaxa. A mulher tem... Se você quer empreender, preste atenção na força da mulher, o poder de influenciar da mulher. A mulher não tem 6 sentidos, tem 200 sentidos. Eu vivo falando isso. Gente, a mulher é criadora, nós somos criatura. Uma criatura jamais vai se sobrepor à criadora. Então, quando eu falo com meus amigos, como eu falo com o Thiago, assim, olha, a mulher é bússola, segue. Levanta a mão o homem que a mulher não manda. O Thiago não levanta, tá? Eu também não levanto. Gente, porque o cara que não é inseguro, o Thiago não é inseguro. Eu não sou inseguro. Se você não é inseguro, cara, dá o valor devido à mulher e deixa ela dar a direção. Não fica preocupado, não, que ela vai querer cuidar de você. Ela cuida de você igual cuida do filho. Então, isso nos dá força. E eu tenho certeza que, como empreendedor, o Thiago precisou dessa força, porque o resto ele sabe fazer. Mas nós somos emocionais, nós carregamos a bateria dentro de casa. Você não pode sair de casa de manhã com DR, que você não vai produzir. Você precisa ter a sensação de segurança, ter parceria, ter alguém que está esperando por você, que acredita que você sai de manhã e que vai fazer o melhor. É isso que constitui a base, é isso que constitui a família, é aí que você se prepara para saltar. Eu estou repetindo isso, porque uma das coisas que eu admiro no Thiago é que a história dele, não só a história, a vida dele é muito parecida com a minha. A base, a família, o valor pelos filhos, o respeito pela mulher, a convivência, entender que a mulher... mas a mulher tem que andar junto. Não, a mulher anda junto por generosidade, tá? Porque ela está a quilômetros na nossa frente. Mas por generosidade ela caminha junto e nos fortalece. O Thiago tem uma história dessa, eu acompanho de perto a vida do Thiago. E, gente, é isso que vocês precisam copiar. Não é só pegar o dinheiro e abrir o negócio. Tem muita coisa que envolve depois que você abre o negócio. O Thiago não tem sucesso por acaso. Ele vai começar a contar os detalhes para você. Eu quero que você siga o Thiago, que você vai ver o dia a dia do Thiago. Você vai ver o livro do Thiago e você vai entender que é possível você copiar o que ele faz. Trazer para a sua realidade. Você copia um pedaço do Rufino, um pedaço do Thiago. Você que é mulher, copia a Fabiana. Como é que você faz isso? Segue o Thiago. E você vai ver que é transparente o que ele faz. Porque ele faz com a intenção de compartilhar e gerar oportunidade para outras pessoas empreenderem. Estou errado, Thiago? Total, Geraldo, olha só, eu vou falar uma coisa aqui. Hoje eu tenho a oportunidade na minha vida de conviver com o Geraldo Rufino, de conviver com o Jorge Paulo Lemann, de conviver com a Bílio Diniz, de ter a oportunidade de estar com esses caras. Todos eles, todos, têm uma coisa em comum. Disciplina de executar. Você, Jorge Paulo Lemann. Então, assim, não existe gênios, né? Existem pessoas disciplinadas em fazer. Pessoas que entenderam que empreender não é uma corrida de 100 metros. Não é empreender é uma maratona. Eu demorei 9 anos para começar a ver alguma coisinha de dinheiro no meu caixa. Você tem a história que você quebrou 6 vezes, né? Se reergueu 6 vezes. Então, assim, as pessoas têm que seguir exemplos como você e outros empreendedores que são empreendedores raízes, que fizeram. Não existe caminho fácil, não existe sucesso do dia para a noite. O sucesso requer uma maratona, é um caminho longo, né? Esse sucesso a curto prazo que a mídia algumas vezes mostra, não é a realidade é outra. A realidade é essa aqui minha, do Geraldo e de outros empreendedores do Brasil. Eu acho que essa é a principal mentalidade. Eu abri um negócio em 2002, uma sala, 30 metros quadrados, um pequeno capital, comecei a contratar gente em 2002, fiquei 6 meses, Geraldo, tomando não, pensando em desistir, pensei, Geraldo, em desistir algumas vezes, pensei em parar, pensei,
Mas por que eu não fiz? Cara, não tinha opção. Eu tinha que toda hora acordar. Você fala muito sobre mentalidade, você fala muito sobre, né, a necessidade de ter a mentalidade, pô, de ter a mentalidade, de agir com mentalidade. Então, todo dia eu tinha que me auto-motivar, me afirmar. E aí, depois de 6 meses, eu conquistei meu primeiro cliente. Depois de 6 meses com o primeiro cliente, aí veio uma série de crescimento na empresa, uma série de problemas. Em 2009, me endividei, quebrei. 2007, me endividei, quebrei, Geraldo. Não tinha dinheiro para comprar leite para o meu filho, não tinha dinheiro para comprar uma pizza no final de semana. Essas histórias que a gente está... reais, né? Histórias reais de empreendedores reais. Mas, Geraldo, tudo isso eu entendo como um baita de um aprendizado. Porque se eu estou aqui hoje, foi porque o tanto de coisas que eu tive que superar, né? Alguém fez uma pergunta aqui, eu vi qual que é o nome da empresa. Hoje a empresa é IS Entrega, tá? E aí, depois de muitos anos, Geraldo, tomando porrada, caindo, levantando. Então, olha que legal. Eu abri a empresa em 2001, 2002. Fiquei 6 meses tomando não. 6 meses pensando em desistir. Conquistei meu primeiro cliente. 2002 até 2004 eu cresci. 2004 eu comecei a tomar um monte de problemas trabalhistas porque eu estava irregular. Tive que dar um salto de fé. E aqui, Geraldo, é uma coisa importante. Salto de fé nas nossas vidas, às vezes eles são para trás. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa está num emprego bom, confortável, ele quer empreender, ele vai dar um salto de fé, que vai abrir o seu próprio negócio, e ele vai ganhar menos num primeiro momento, né? Então, aí nesse momento, em 2004, eu dou um salto de fé, saio com os prestadores de serviço, compro uma frota própria. 2007, os meus concorrentes começam a me levar um monte de cliente. É uma longa história que eu não vou entrar aqui mais, porque as pessoas querem escutar outras coisas. Em 2007, eu entro num buraco financeiro gigante, não tinha dinheiro para pagar pedágio de Jundiaí para São Paulo. Eu compartilho isso com um amigo ontem, que eu tinha dor, Geraldo, para contar essa história, porque me traz tantas feridas, que hoje não tem problema, mas me trouxe tantas feridas, porque você imagine, casado com um filho pequeno, com 80 funcionários, atrasando folha de pagamento de funcionário, não tinha dinheiro para pagar, às vezes, conta de luz, telefone. Foi um sacrifício. E aí, num momento de salto de fé, de ousadia, eu vendo esses veículos, abro 5 filiais e a empresa começa a crescer. E aí eu cresço até 2016, a empresa chegou a 24 filiais, com mais de 750 funcionários, e aí eu recebo uma oferta de um fundo de investimento num valor assim que ia mudar a minha vida, a vida da minha família, dos meus netos, enfim, ia mudar a minha geração. E aí eu decido vender a empresa e muda a geração e recebo um valor que eu nunca sonhei em ganhar na minha vida. E aí foi essa a minha trajetória. Hoje eu faço parte de 2 fundos de tecnologia, Bossa Nova, nosso amigo João, Pierre Schurman, Banco BMG, a ACE também. Mas toda essa trajetória que eu estou contando aqui de uma forma resumida, Geraldo, ela veio com muitos aprendizados. Eu acho que esses aprendizados é o que vai valer a pena eu e você compartilhar aqui essa noite, né? Não que eu conquistei hoje, o tanto de empresa que eu sou sócio, mas eu acho que como eu superei isso e quais foram os aprendizados que eu tive nessa jornada. Eu acho que é isso que vai agregar muito para a galera aqui. E aí eu deixo você para conduzir, você falar, que eu já falei demais. Não, eu quero ouvir você. Tiago, o livro. Eu em 2000... Tá aí com você? Tá aqui comigo, sim. Eu escrevi esse livro aqui, chamado Pense Dentro da Caixa, porque eu estava num momento desesperador, quebrado, endividado. Eu ia pensar fora da caixa, ia para lugares diferentes, tentar uma inspiração e não consegui. Quando eu enfrentei o problema, quando eu fui de cara lavada, quando eu arregacei as mangas, que eu acredito que liderar isso, você enfrentar o problema, né? Eu aprendi isso muito com você. Você sempre foi um cara que falou assim, cara, não fuja do problema, enfrente o problema. E aí eu enfrentei o problema, eu consegui achar a solução para o meu negócio. E depois, em 2009, eu escrevi isso aqui, sobre os segredos da gestão ágil por trás das empresas valiosas, aqui traz esse é muito técnico, com muita ferramenta de gestão que eu aprendi ao longo dos meus quase 18 anos empreendendo, e esse aqui é mais inspiracional, traz um pouco da minha trajetória aí, sobre empreendedor raiz. Gostei desse termo. Gente, olha, por que eu alimento esse tema empreendedor raiz? Porque é o que eu sou. E é o que o Tiago é. Quando você começar a acompanhar o Tiago, comece a olhar, o Tiago vai passar para nós, principalmente todos nós, porque a ideia nossa é fortalecer o empreendedorismo.
Nós vamos voltar aqui outras vezes, vamos fazer outras lives, vamos comunicar mais vezes, vamos fazer eventos juntos para fortalecer o empreendedorismo, que é quando você consegue criar o maior número possível de empreendedores para gerar o maior número de oportunidade, de emprego, para que nós possamos levar esse país para o lugar que ele merece, que é o topo. Isso é possível através de nós, empreendedores brasileiros. Então, o Thiago estando por aqui, investindo aqui, as empresas dele que ele investe são aqui. E isso, para mim, eu chamo de herói brasileiro. A Fabiana, a esposa dele, faz a mesma coisa. Gente, essa força é que me dá orgulho de dizer o seguinte, gente, isso são pessoas amigas, não só meus amigos, amigos de brasileiros, amigo do empreendedorismo, amigo, gerador de oportunidade, cara que passou por situações e hoje ele pretende, com esse compartilhamento, passando esse conhecimento, que outras pessoas que passam por isso hoje saiam disso e consigam perceber que se ele conseguiu, essas pessoas também conseguem. Se eu conseguir, essas pessoas também conseguem. Então, na realidade, esse esforço nosso é para que a gente consiga contribuir com aquilo que nós ganhamos nesse país, para que outros brasileiros também possam ter acesso em qualquer lugar do mundo que tiver e pegar essas referências e ir para a próxima fase. O livro que ele escreveu, olha que interessante, Pensar Dentro da Caixa. Gente, eu tenho um monte de pontos de vista quando eu leio o livro do Thiago. Quando falo em pensar dentro da caixa, o Thiago falou, olha, eu fui ver dentro da minha possibilidade o que eu podia fazer. E ele conseguiu se reinventar, mas dentro do que ele sabia fazer, dentro do que ele já tinha aprendido, porque demora muito para você aprender a fazer alguma coisa. Então, se hoje você estiver no CNPJ de alguém, se estiver vendendo pipoca, se estiver empregado num serviço público, seja lá onde você estiver, o segredo não é você mudar de endereço, é você mudar de comportamento. Você ter espírito empreendedor, você se dedicar 14 horas por dia, que não tem pobreza que resista a isso. É você fazer dentro da sua possibilidade, de onde você está, e aí você consegue saltar para a próxima fase. As pessoas crescem, como o nosso amigo, como o Eduardo Lira, você cresce fazendo empreendedorismo social. Então, gente, todos nós podemos crescer onde nós estamos, naquilo que nós nos apaixonamos e aprendemos a fazer. Quando o Thiago fez o segundo livro, o Thiago já está falando desta fase, que é quando ele já conseguiu ter uma outra visão de negócio, já faz IPO, já vende empresa, já investe. O que é importante também para você saber o que você faz quando você muda de degrau. Esse livro é quando ele mudou de degrau. Mas olha, que é muito importante para todos vocês. Você mudar de degrau, você precisa ter o cuidado de fazer o que o Thiago fez, o que a vida inteira eu procuro fazer. Você não mudar os seus valores, você não perder a sua essência, você não perder a simplicidade. Se você vê hoje o tamanho do Thiago, é os números são dele. Mas se você vê o Thiago, é a mesma pessoa, é a mesma simplicidade, é o mesmo cara família, é o mesmo cara calmo, na manha, humilde. Cara, isso se chama fortaleza emocional. É isso que faz com que as outras coisas parem em pé e que você possa continuar gerando oportunidade. Então, quando você começar a seguir o Thiago, presta atenção em cada ponto, em cada passo, porque eu sigo o Thiago, e independente de eu ter vivido mais que ele, que eu tenho mais idade que ele, eu aprendo com a trajetória dele, eu aprendo pôr o pé no chão, eu aprendo estrategicamente como é que eu melhoro aquilo que eu faço. Então, o que eu entendo é o seguinte, cara, eu aprendo o tempo todo, as pessoas me acham cara, então eu aprendo com esse cara. E esse cara aprende com um monte de gente em volta dele. Ele falou de alguns nomes que são conhecidos, mas eu tenho certeza que ele aprende com o porteiro dele. Então, gente, é essa a diferença. Tem um monte de gente gigante que anda colado no Thiago. E o Thiago é o mesmo cara que o copeiro, com a copeira, ou com o faxineiro, ou com alguém que presta um serviço geral para ele. É o motorista. É ali que você aprende, quando você aprende a ouvir. Então, a minha ideia aqui com o Thiago é compartilhar com você tudo que nós temos, que não tem por que a gente não compartilhar, porque senão não tem sentido a gente estar aqui. A gente conta tudo. Basta você perguntar, nós vamos criar situações que permitem que você pergunte. Tem algumas perguntas que vocês fazem, que eu acho legal depois o Thiago, meu time, o time do Thiago listar e responder, por respeito, carinho e pelo propósito de responder para vocês o que esse cara vem fazendo. Então, você vai consumir o primeiro livro, vai consumir o segundo livro, mas nós vamos ter a oportunidade de conversar mais vezes com você, para você saber um pouquinho mais sobre empreendedorismo raiz. E para você entender que não é o Rufino, tem um monte de brasileiro como o Thiago, que foi buscar e achou. Cara, você está buscando? Quais são os seus valores? Para onde é que você está olhando? Qual que é o ponto de vista? Você está olhando para o estrume ou está olhando para o cavalo? Então, para onde é que você está olhando? Agora nós estamos em pandemia, o Thiago vem para cá para poder buscar
abrir porta nesse labirinto para gerar oportunidade. E tem gente se escondendo debaixo da cama, correndo, com medo. Gente, o medo não foi feito para te travar. O medo foi feito para aumentar o seu limite, para você perceber que você não é maior nem menor que ninguém, que você tem um limite. Você precisa respeitar a natureza, respeitar a gravidade. Mas, acima de tudo, você precisa acreditar. O medo não é maior do que a sua fé e a sua determinação. Então, se o Thiago tivesse medo naquela época, o medo tinha sucumbido ele. Geraldo, Ele não teve medo. Geraldo, perfeita a sua colocação. Eu acho que foi brilhante isso que você falou, porque assim, peito aberto, sentimento aberto, aqui de amigo para amigo. Todos os meus negócios, olha só, eu fundei meu primeiro negócio, ganhei muito dinheiro com meu primeiro negócio, e hoje tem mais 6 negócios no Brasil. Todos eles, que eu montei, todos eu estava com medo. Todos eu estava com medo e não estava 100% preparado, porque nós nunca vamos estar 100% preparados. As pessoas às vezes ficam esperando o momento de estar 100% preparado. Nunca vai chegar esse momento, gente. A gente vai se adaptando e melhorando na trajetória. E uma coisa, Geraldo, que eu aprendo diariamente é o seguinte, quando você tem um negócio pequeno ou quando você tem um negócio muito grande, os desafios sempre vão existir. Eu fiquei muito tempo com medo de crescer porque eu achava que o desafio quando eu cresci são maiores. Mentira. Os desafios só mudam. Só mudam. Sempre vai existir quando você tiver um negócio pequeno ou um negócio gigante. E todos eles, se é pequeno ou gigante, todos eles nós vamos estar com medo. A diferença eu falo muito o seguinte, coloca a fralda e vai. Porque todo mundo tem medo. Eu vi alguém comentando aí, eu acho que alguém já ouviu você falar em algum lugar. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Eu fiz negócio, eu tô abrindo negócio no meio da pandemia agora. Eu tô com medo. Thiago, eu não sou super-herói, gente. Eu sou igual todo mundo, sou ser humano. Eu também tenho medo de não dar certo. Também tenho medo de quebrar. Tenho medo de... Pô, eu falo sobre empreendedorismo, de errar, né? Eu também tenho meus medos. O problema é que muita gente não vem em rede social, e o que nós estamos fazendo é isso, é trazer uma outra visão do empreendedorismo. Todo mundo tem medo, gente. Vocês acham que o maior empreendedor do Brasil não tem medo? Tem também. A diferença é que vai com medo. A diferença é que coloca a fralda e vai. Né? O medo, se o medo te travar, esse é o problema. Né? E porque, na verdade, Geraldo, o último ponto, tem uma linha muito tênue entre você, quando você está naquele desafio, igual eu estava, de ficar quebrado, insistindo, entre você continuar insistindo e se afundar ainda mais, entre você sair do buraco. Tem histórias como a minha, a sua, que nós insistimos e demos certo. E tem histórias de pessoas que insistiu e se afundou ainda mais. Mas qual foi a grande diferença na minha história, na tua de outros empreendedores que viraram o jogo? Mudaram o que não estava dando certo. Mudaram a mentalidade, mudaram a forma de fazer, mudaram o jeito de pensar, mudaram no meio da trajetória. Eu acho que aí existe uma grande diferença. Concorda ou não? Olha, eu concordo e vou dizer uma coisa para você. Gente, o medo é uma válvula de proteção. Ele existe por natureza dentro de cada um de nós, é para nos proteger, para a gente não se jogar do décimo e achar que vai dar tudo certo. Então é um medo calculado. Agora o seu medo jamais vai ser maior do que a sua fé, a sua determinação, a sua iniciativa e o seu espírito empreendedor. Quando eu falo espírito empreendedor, você não precisa nem ter um CNPJ, você precisa ter a atitude de querer fazer alguma coisa. E aí, você usa o medo para não exagerar, não atropelar ninguém, não se achar maior que ninguém. Você usa o medo para poder se proteger e proteger os seus, porque você precisa agir com o mínimo de segurança. Mas toda vez que você tiver fé, atitude, determinação e um propósito, o medo vai ficar menor. E ele vai servir de degrau para você. Gente, Deus não sacaneia ninguém. Tem uma pedra no caminho? Tem. Por isso tem que ir com medo. A hora que você vai chegando perto e usa o medo só para poder se proteger, você começa a perceber, muda o ponto de vista, você começa a perceber que aquela pedra era um degrau, não era um obstáculo, é para você subir. É nessa hora que a determinação e a fé se torna maior que o medo. E aí você percebe que você vai continuar com medo, não importa o tamanho que você ficar. O dia que você perdeu o medo, você perdeu a noção, a referência, você perdeu a noção de vida. A vida foi constituída dessa forma, com ousadia, com fraquezas, com fortalezas, com vaidade, com arrogância, com humildade, com gratidão. Tem tudo em você. Faça escolhas. Usa mais a gratidão do que o repúdio, do que o lamento. Usa mais a gratidão do que o lamento. Usa mais a humildade do que a arrogância ou a prepotência.
Usa mais o amor do que o desprezo. Usa mais a paixão pelo que você faz do que o enjoo de estar fazendo a mesma coisa. E você, todas essas coisas estão dentro de cada um de nós. Então, se você começar a seguir o Thiago, você vai perceber o seguinte: o que ele está usando nesse momento? É claro que ele tem medo, mas o que ele está usando? O medo ou a determinação? O medo ou a vontade de fazer diferença para gerar oportunidade para mais alguém? Porque não é mais por dinheiro, tá? Porque a situação que ele ficou, ele poderia simplesmente se aposentar. Então não é mais o dinheiro, é o propósito, gente. Então não é de onde você veio para onde você vai. Qual que é o seu propósito? Você não quer fazer diferença? Você não quer deixar um legado? Você não quer deixar alguma coisa que faça diferença, que alguém lembre de você e lembre que você conseguiu ajudar outras pessoas? Não é o que você leva, é o que você consegue fazer para as pessoas enquanto está aqui. Então, se você pegar o Thiago e a Fabiana, gente, trabalhar eles não precisam. E por que então eles trabalham 14 horas por dia? Por paixão, pelo prazer de fazer, pelo propósito, pela determinação, pelo legado. O que você acha que eles vão deixar para os filhos? Uma cadeira na praia? Eles vão ferrar o filho deles. Eles precisam continuar sendo exemplo de resiliente, de trabalhador, de gerador de oportunidade, de respeito às pessoas, de tratar bem quem está do lado e quem não está. Referência que pode ser seguida pela continuação do seu maior patrimônio, que é a família, que é os filhos. Que referência que você quer deixar para os seus filhos? Só porque você tem dinheiro, você acha que agora mudou tudo? O Thiago era office boy e tinha um comportamento, esse jeitinho simples dele, esse jeitinho quietinho dele. Então, agora ele tem motoboys, ele tem o mesmo comportamento, ele é a mesma pessoa. Eu acho que isso são os valores, é isso que você precisa copiar. A hora que você começar a copiar a trajetória do Thiago, você tem que olhar os feitos dele, mas você precisa olhar os valores dele. Ele não mudou nos valores. Esse cara é família, ele é base, eu convivo com ele. Então, eu sei do que eu estou falando. E a ideia de trazer o Thiago e andar, caminhar junto com o Thiago, é compartilhar com vocês para aumentar a força que eu tenho, a vontade que eu tenho de compartilhar boa informação, empreendedorismo raiz, para você perceber onde você está aí, em qualquer lugar que você estiver, que você pode um pouquinho mais. Então, o Thiago é uma referência de vida real. Gente, tudo que nós conversamos aqui, o Thiago é vida real, é o que a gente vive. E a ideia é compartilhar isso com vocês. Ô, Geraldo, as pessoas têm que entender. Eu sempre fui... Um amigo fez uma pergunta: Thiago, você é obstinado pelo dinheiro? Eu falei: não, eu sou obstinado pela liberdade. E o dinheiro te traz a liberdade. A liberdade de você poder viajar a hora que você quer, a liberdade de você poder estar onde você quer. Então, é isso que... O dinheiro não vai mudar a nossa vida, né? Não vai mudar. Mas ele ajuda a gente a ter liberdade, que a consequência vai ser mudar a vida. Eu acho que essa é a grande diferença de mentalidade, que nós temos que ter isso enraizado. Né? A liberdade. Nós temos que ser obstinados pela liberdade. Eu acho que esse é o... Thiago, olha que interessante. As pessoas viviam dizendo que eu tinha que fazer mentoria. Já tem que fazer mentoria, tem que fazer mentoria, tem que fazer... Tá bom, então eu vou fazer mentoria. Olha, eu estou montando um pacote de mentoria e eu nem anunciei ainda. A gente já está com dificuldade de encaixar todo mundo. Eu não anunciei ainda, vamos anunciar em breve. Olha o nome da mentoria. Chama-se Valores e Poder. Quando se fala em dinheiro, gente, se fala em poder. Posição, formação, doutor, posição política, tudo isso é poder, principalmente o dinheiro. Agora, quando você constrói isso sem perder os valores, na referência de valores, aí o dinheiro aí o dinheiro realmente vai ter importância. O que o Thiago está dizendo para você é o seguinte: a liberdade, ele trabalhou lá atrás. O dinheiro ele ganhou por consequência do esforço que ele fazia para poder ter essa coisa do poder de fazer. Então, na realidade, os valores do Thiago fez com que ele ganhasse dinheiro. Não é o dinheiro que comprou valores. Olha quanto tempo ele demorou para ganhar dinheiro. Então, primeiro você se fortalece nos valores. Quando eu vou começar uma mentoria, Thiago, eu começo na casa do cara. Eu falo: como é que é o seu relacionamento? Como é que é com o pai, com a mãe, com a esposa, com as crianças? Como é que é cada fase que você passou? O que é que você fez? Como assim? Quantos anos você tem? Você é casado, solteiro? Você acha que eu vou ensinar você a fazer o que você faz? Eu nunca vou saber como é que faz o que o Thiago faz. Você acha que eu vou ter a habilidade que o Thiago tem de levar a empresa que ele levou de entrega naquele tamanho? Claro que não, eu sou sucateiro. Vai demorar muito para aprender a fazer o que ele faz, mas a pessoa é a mesma. A pessoa, quando ela se fortalece nos seus valores, gente, por isso que eu falo de pessoas, eu falo de valores, porque o seu negócio, quem entende é você. Só que se você está forte nos seus valores, por que o Thiago conseguiu vender essa empresa e agora ele tem uma meia dúzia, tem um monte de empresa?
Como é que é isso? Só que as empresas que ele tem agora não faz o que ela fazia, o que a outra fazia. Olha que interessante. O que a esposa dele faz não é o que ele fazia. Olha que interessante. Por que ele consegue ter sucesso empreendendo em outra coisa? Porque ele manteve os valores. Preste atenção nisso. Quando ele fala de liberdade, ele está falando de valores. Ele é forte nos valores. E, por consequência, ele consegue saber o que fazer com o dinheiro. E ele vai ganhar dinheiro em tudo que ele pôr a mão. E se você seguir o Thiago, você vai ganhar também. Geraldo, isso que você falou sobre valores, né? Que eu quero compartilhar com a galera que está conectada aqui. Eu aprendi um negócio na minha vida. Desde 2002 eu fundei meu primeiro negócio. Meu primeiro negócio foi tradicional, né? Olha só, eu invisto em negócio tradicional. Hoje eu sou um dos investidores no terceiro setor lá no Gerando Falcões e tenho a minha fundação aqui nos Estados Unidos também. E tô com um negócio, e sou sócio de empresa de tecnologia. Então, negócios tradicionais, terceiro setor e tecnologia. O que a vida me ensinou é o seguinte: não é sobre produto e não é sobre serviços. No final do dia, é sobre pessoas, sobre gente. Quando a gente entende isso, a gente, às vezes, Geraldo, tem negócios fantásticos, tecnológicos, que fala assim, esse negócio vai dar muito certo. O negócio não vai para frente. E tem negócio assim que você fala, esse negócio é bem meia boca e o negócio bomba. Por quê? Porque não é sobre produto, não é sobre serviço, é sobre pessoas. Time engajado, time bom, gente boa, gente na posição certa. Então, nós temos que entender que tudo não é sobre produto, não é sobre serviço, é sobre gente. Gente boa, gente na posição certa. Eu acho que essa é o mindset que as pessoas têm que entender. Que negócios e clientes são gente. E gente boa no lugar certo, cara. Eu tenho um negócio aqui que eu investi, que eu não invisto em produto, em serviço, eu invisto em gente. Eu acho que essa é a principal mentalidade que a gente tem que mudar para a nossa vida, né? Que no final do dia é sobre pessoas. Eu acho que essa é a transformação. Olha, gente que faz. Você viu que quem está aí, né? Rick Chester. Tá bom, Rick? O Rick Chester é gente que faz. O Rick Chester é disso que ele está falando. É disso que o Thiago está falando, que o Rick apareceu na hora oportuna. Gente, é a pessoa. Ah, mas o Rick vendia água e hoje ele é XYZ. É a pessoa, não é a água. Não tem nada a ver a água. Eu catava latinha e sacava carvão. O Thiago era office boy, depois eu fui ser office boy também. São as pessoas, não é o produto, não é o serviço, é a pessoa. Então, quando você já estiver em qualquer lugar, preste atenção nas pessoas, no valor das pessoas. O que o Thiago está falando é de uma grandeza. Gente, a pandemia é uma prova que veio para nos alertar. É um movimento que eu chamo de universidade da vida, que você se matricula e tem a oportunidade de crescer como ser humano, fazer pós-graduação em crescimento humano, para você perceber o valor das pessoas. Então, quando fala do Thiago, o Thiago deu sorte, vendeu a empresa dele muito bem. Hã? Como assim? Como é que faz isso? Dá sorte? Cara, para! Ele ia continuar crescendo igual, ia comprar os Correios depois. Cara, não é isso. É a pessoa, é que são passagens de tempos que vão ficando diferentes. O Rick vendia água. Então, se ele não ganhasse dinheiro vendendo, ele vendeu água e, por acaso, ele conseguiu, dali, criar uma história. A minha história, por exemplo, é de catador de latinha. Então, eu não vendo latinha faz muito tempo. Então, gente, é a pessoa. Então, o Thiago, o Rick Chester e o Eduardo Lira, um monte de gente que saiu da mesma simplicidade, da mesma origem que eu saí, da mesma origem que tem um monte de gente aqui na tela que é. A diferença é quando você acredita em você. Quando alguém diz para você que é difícil, você vai a si mesmo. Quando você tem medo, encara. Quando você não corre do problema, você encara o problema, ele fica menor que você. E lá na frente, alguém pode falar o que for. Mas se o problema é o produto, por que tem 1000 pessoas mexendo com o mesmo produto e só um dá certo? É porque é a pessoa. Olha quanta gente tem na praia vendendo água. Olha quanta gente tem de office boy. Olha quanta gente te entregando documento como o Thiago entregava. Por que só um deu certo? Porque é a pessoa. É muito importante vocês entenderem isso. E essa pessoa está aí dentro de você. Então, qualquer coisa que você tiver fé, propósito, levar lá de dentro, tiver paixão pelo que você faz, e dedicação, e produzir aquilo 14 horas por dia, você vai dar certo. Mas não é o produto ou o serviço que você está prestando. É a pessoa que você é. O Rick Chester, um beijão, irmão. Primeira palestra dele,
acho que foi 2017, se eu não me engano, lá em Alagoas. Ele entrou ele deu um show, cara. A história desse cara é fantástica. Obrigado, irmão. Agora, assim, Geraldo, uma coisa que as pessoas têm que entender, que eu estou aqui, eu estou morando aqui, eu moro hoje na Califórnia, tá? Meus negócios estão todo no Brasil, eu estou sempre no Brasil. Quando a gente está aí no Brasil, a gente acha que aqui é tudo melhor, que aqui é tudo mais fantástico. E aqui, uma coisa é melhor, aqui nos Estados Unidos tem mais tecnologia. Mas quando eu vim morar aqui, quando você começa a usar de serviços aqui nos Estados Unidos, você percebe que os nossos advogados, que os nossos médicos, que os nossos nutricionistas são muito, mas muitos melhores. O brasileiro, e não é papo não, Geraldo, o brasileiro ele é muito bom. O brasileiro, nós crescemos no meio do caos, nós crescemos no meio da inflação, nós crescemos no meio dos vírus, nós crescemos no meio... Vocês não fazem ideia como o americano aqui estava assim, assustado, porque o americano não tá acostumado a lidar com o problema que nós estamos passando. E quando como deu a primeira crise de Covid aqui, eu via caras assim... Eu falo muito que o jeitinho brasileiro usado da maneira certa, ninguém segura o brasileiro. E fala, Thiago, mas, cara, não venha, olha o que eu vou falar, não venha empreender nos Estados Unidos. O lugar para empreender chama-se Brasil. O Brasil é cheio de problema. O Brasil é cheio de problema. Onde se resolve problema e ganha dinheiro é no Brasil. Não caia nesse linda história de conta americana e Estados Unidos. Aqui é bom para morar, é um país seguro, é verdade, moro aqui, amo aqui também, tá? Mas para empreender, ganhar dinheiro, entendam isso. É o Brasil e continua sendo o Brasil, porque o brasileiro, ele é muito bom. Ele é muito bom. E quando eu vim morar aqui, eu ia em médico aqui, eu ia em advogado aqui, eu esperava assim, o cara trazer uma solução. Eu falava, nossa, como os nossos médicos são bons, como os nossos nutricionistas são bons. O brasileiro é muito bom, porque nós crescemos no meio do caos. E é isso usado a nosso favor, não tem quem segure. Então, assim, ó, se você tem sonho de empreender nos Estados Unidos, não venha, empreenda no Brasil. Aí é o lugar para se ganhar dinheiro ainda. Acredite nisso de um cara que hoje faz parte de 6, 7 negócios no Brasil e pretende abrir mais, porque a oportunidade de ganhar dinheiro é o Brasil. Entendam isso. Aí, gente, é tudo que eu queria ouvir. É tudo que eu queria que as pessoas que me acompanham gentilmente, inclusive eu queria agradecer o carinho e a companhia de todos vocês. E por isso que eu estou apresentando o Thiago para vocês, porque o Thiago confirma que eu falo muitas coisas que eu falo e que eu faço, porque nós somos parceiro, amigo, irmão. Gente, a gente caminha com a mesma mentalidade, com o mesmo jeito de pensar, com o mesmo propósito. E acredita no Brasil. Você precisa acreditar no Brasil e no brasileiro. É aqui que as coisas acontecem. Não tem problema você ter casa em Miami, você pode ter o que for. Mas, gente, lugar e oportunidade para ganhar dinheiro igual ao nosso país, eu estou para ver, tá? Existe dificuldade, existe complexidade, existe problema. É por isso que existe nós empreendedores. É por isso que existe nós gerando oportunidade. É por isso que tem tanto campo para todos nós empreendermos e gerar oportunidade. E para quem quiser empreender no emprego, também precisa desses empreendedores para gerar o emprego. Olha, então você me falou uma coisa que faz bater mais forte no meu coração. Eu sou um brasileiro de coração verde e amarelo. Eu acredito nesse país assim de uma forma. Eu sou apaixonado pelo Brasil e pelo que o Brasil tem de melhor, que são os brasileiros. Então o brasileiro precisa acreditar nele, valorizar ele e entender o seguinte. Olha, gente, quando fala em sair do país, que o país tem problema A, problema B, problema C, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nada contra você morar fora e ter uma casa fora. Mas aqui no Brasil tem que fazer o que o Thiago está fazendo. Invista aqui, trabalha aqui, acredita aqui, porque no final você vai querer ficar aqui. Porque é a casa da sua mãe. O país é a sua segunda mãe, é a sua pátria. Então, se o seu país está com problema, você luta, reluta, trabalha, vai à luta e melhora o seu país. Você não foge do problema, você encara o problema. Isso é empreendedorismo raiz. Você encara o problema, você não foge do problema. Estão pedindo para eu salvar a live. Gente, vocês não se preocupem, eu vou salvar a live até para poder ficar armazenada, para que vocês consigam informação mais sobre o Thiago. Thiago, manda seu povo pôr aí onde acha você, a sua rede, o seu livro, porque, gente, o Thiago precisa, é digno de ser copiado, acompanhado. Eu faço isso, tá? Eu estou sugerindo você que faça também, porque nós vamos conseguir, com essas informações e com a trajetória do Thiago, fazer até melhor o que ele fez. Só que você precisa conhecer, você precisa acompanhar. E ele veio para compartilhar.
E eu conheço o Thiago, então eu tô agradecendo essa live, na realidade, é gratidão por ele estar aqui e disposto a compartilhar com a gente a trajetória dele, que vai fortalecer um monte de empreendedor. Quem já está empreendendo vai ficar mais forte, quem não está vai querer começar, e quem acha que está difícil vai ver que o que ele fez, você também pode. Então, ela é extremamente construtiva, positiva, e para poder auxiliar quem neste momento está parando de sonhar, de acreditar, de ter esperança, para que as pessoas entendam que sempre é possível recomeçar. Ô, Geraldo, eu fiz um post no meu Instagram, acho que ontem, das empresas que nasceram no meio do caos. Várias empresas, eu cito lá várias empresas, inclusive eu estou com um novo empreendimento agora no meio do caos. Então, assim, não existe momento certo para você começar a empreender. Né? Aquilo que eu já falei aqui, nós nunca vamos estar 100% preparados. Nós nunca vamos estar. A grande diferença é pessoas, né, como eu, como você, como outros brasileiros, que estão dispostos a executar. Olha só, o que eu vou trazer aqui, Geraldo, para as pessoas entenderem. A Amazon não foi a primeira loja de e-commerce do mundo. Hoje é a maior. Olha que interessante. O Tesla não foi o primeiro carro elétrico do mundo. Já existiam outros que não deram certo. O que eu estou querendo compartilhar com tudo isso? O poder da execução. O poder de um time executar uma coisa bem feita. Entendam isso. O arroz com feijão, porque todo mundo fala sobre tecnologia, que é um momento muito interessante que o mundo está vivendo, mas o básico, bem feito, traz resultados extraordinários. Né? O poder da Amazon está aí. Eles fizeram hoje, não é algo básico, é algo gigante, mas outras tentaram fazer e não conseguiram. E o que esses caras tiveram de diferente? Poder de execução. Foram lá e fizeram. Arregaçaram. E quem fez? Foi uma máquina ou uma pessoa? Pois é. Pessoa, então, gente. É isso que nós temos que entender. O poder da execução, ela muda qualquer situação. E aqui, Geraldo, para finalizar esse tópico, quando eu vim morar aqui, uma das coisas nós devemos copiar aqui. Tem uma coisa que o brasileiro deveria copiar, que os americanos fazem aqui. Aqui, quando o cara erra, tenta e quebra e não dá certo, o cara é visto como um herói, não é visto como um fracassado. No Brasil, nós temos ainda, isso tem mudado muito, inclusive você é um dos caras que tem mudado muita gente a ter essa mentalidade, de que se o cara tentou, arriscou, empreendeu e não deu certo, palmas para ele, ele tentou alguma coisa diferente. No Brasil, a gente tem o hábito de apontar o dedo e falar, lá, o cara quebrado, o cara quebrou, não deu certo. Não, o cara tentou fazer algo, o cara tentou construir algo, não deu certo, vamos para a próxima. Aqui a mentalidade de você tentar e errar e se não der certo, tudo bem, é muito mais tranquilo. No Brasil, nós temos um peso ainda de que se não der certo, você é visto como um fracassado, como um falido, como um cara... Não, nós temos que mudar isso, nós temos que ver que o cara que tentou, arriscou, o cara quebrou, mas o cara tentou arriscar, o cara tentou empreender, o cara tentou gerar emprego. É essa mentalidade que o brasileiro precisa copiar daqui. É esse o único ponto. O cara tentou, arriscou, montou sua loja, não deu certo, montou seu comércio, mas você tentou, cara, não deu certo, tudo bem. O que você aprendeu? Qual foi o aprendizado dessa jornada? Né? Você não deu certo por causa de quê? Quais foram os motivos? Faça uma autoavaliação sua de peito aberto. Fala, cara, eu não dei certo por causa disso, eu fui omisso. Cara, vamos pro próximo. Aqui, eu sou maluco, eu invisto em quem já quebrou. Porque eu sei que uma hora esse cara vai dar certo. Porque esse cara tirou de aprendizado e uma hora esse cara vai dar certo. Eu acho que essa mentalidade nós precisamos mudar. O segredo é você não parar de acreditar em você. Lembrar que Deus não sacaneia ninguém. Desistir não pode ser uma opção, até porque você chegou até aqui, você é um privilegiado. Parar de falar de Covid-19 e falar com Vida 21, porque você está por aqui. Gostei. E é vida que segue. Gente, é muito importante isso que o Thiago está dizendo, porque assim, as pessoas se sentem fracassadas porque não deu certo. Gente, não tem um inventor, Deus e Einstein, até todos os outros que inventaram alguma coisa que é muito útil hoje para nós, que não tentou 10, 20, 100 vezes. Os inventores que estão tão falados, que são tão famosos, erraram dezenas, centenas de vezes até acertar uma situação que ficou para a história. E olha que interessante, nem por isso todos eles, ou o mínimo, acho que a maioria deles não morreram ricos.
mas eles deixaram um legado, eles deixaram uma coisa que serve para toda a humanidade o resto da vida. Mas para isso acontecer, eles erraram centenas de vezes, dezenas de vezes. E agora você vai empreender, você não acertou na primeira, na segunda, qual que é o problema? Olha no retrovisor e perceba a experiência, aprendizado, a vivência, os anticorpos. Para você ter anticorpos, você precisa ter comido alguma coisa ruim, você precisa ter comido coisa do chão, você precisa ter andado de 4 para aprender a levantar. Então, isso é a trajetória natural da vida. Então, se você investe em alguma coisa, se você abre um negócio e você nunca quebrou, então, comece a se preocupar. Porque a coisa mais normal do mundo é você ter que adquirir anticorpos para prevenir a próxima doença. As doenças sempre vão aparecer. Então, você precisa estar forte, estar firme, sempre gerando anticorpos. Os problemas sempre vão acontecer. Então, você precisa aprender a encarar o problema e não fugir dele, porque ele é uma constante. E o dia que o problema não tiver mais, não tem sentido a sua existência. Então, cara, desistir não é uma opção. É como é que você encara, como é que você enfrenta cada problema que aparece. Então, você vê que interessante, o Thiago é investidor, entre outras coisas que ele faz, e ele investe em alguém que ainda não deu. Cara, eu não estava tranquilo, eu estava com as pernas bambas, e o Thiago acreditou em mim. Agora, você vê que é interessante. Eu estou aqui. Olha que legal. Então, olha, é muito importante vocês entenderem isso. Você não pode parar de acreditar nas pessoas. Você não pode pôr preço nas pessoas. Você faz investimento, você precisa acreditar nas pessoas. Olha no olho, conversa com as pessoas. Todos nós temos condição de perceber até onde a outra pessoa é de verdade, enquanto a pessoa estiver com fé, com vontade, com determinação e estiver com muito querendo fazer, dá oportunidade. Porque quem errou uma vez tem muito mais chance de quem nunca conhece o erro. Quem já se machucou uma vez tem muito mais chance de se curar na próxima cicatriz. Então, gente, acredite nas pessoas. Acredite em você se você não deu certo. Não é que não deu certo. Cara, aquele modelo, por algum motivo você errou. Mas se você não errasse agora, você ia errar depois de gigante. Se o Thiago tivesse errado agora, quando a empresa dele já estava naquele auge, então, em vez dele ter vendido a empresa por alguns dígitos, ele tinha falido. Por ele ter errado lá atrás, ele conseguiu levar a empresa a ponto de outras organizações se interessarem e aportar números que ele nem imaginava que ele fosse ter acesso. Porque ele já errou lá. Então, quando você errar, lembra do Thiago, lembra do Rufino, lembra que isso serve de aprendizado, isso serve de experiência. Olhe no retrovisor e lembra do para-brisa. Para de olhar para trás, porque é para frente que você vai. Então, seja lá o que aconteceu, gente, não importa o que aconteceu, é o que você pode fazer daqui para frente. O que aconteceu é importante para você usar como aprendizado, como anticorpos. E tem que fazer vivência. uma autoavaliação, né? Peito aberto. O que eu errei? O que eu não fiz bem? Você precisa assumir. Porque o grande problema é que as pessoas erram, Thiago, e fica procurando o culpado. Cara, não procura culpado, não. Traz para você a responsabilidade, que aí você vai aprender com o erro. Quando você procura culpado, você não reconhece o erro. A maior força que um cara pode ter é quando ele reconhece os erros, aí o problema fica menor do que ele, porque ele reconhece que é dele. Esse é o melhor aprendizado que tem, é você reconhecer onde você não acertou para você ficar melhor no próximo ciclo. Gente, porque o mundo não acaba. Ele só muda de ciclo. Os tempos não são difíceis, eles são diferentes. Mas desistir não pode ser uma opção. E todos os dias nós podemos bater meta de crescimento humano e fazer alguma coisa melhor para o dia seguinte. Na simplicidade, na base, na família, nos relacionamentos, sendo de verdade com as pessoas, porque o mundo dá volta muito rápido e aqui você faz, aqui você recebe. Com essa bondade, com essa transparência, com essa generosidade, com essa espiritualidade, com essa fé, com essa determinação, você se torna de dentro para fora o que você já é de natureza, empreendedor raiz. Você quer ser um empreendedor raiz? Como eu sou, como o Thiago é, como um monte de gente que eu admiro, como eu admiro o Thiago, se tornou empreendedor raiz. Olha a sua essência, olha a sua origem, olha para dentro. Acredita em você, começa de novo, copia do Thiago a trajetória toda, Deus do empenho, da determinação, da resiliência, da base, da família. E aí você vai ver que quando você copia todos esses pontos, aí fica mais fácil você entender onde ele chegou. E você com certeza vai conseguir ultrapassar. Por quê? Porque quando você copia, você tem chance de fazer melhor. Então, cara... É que as pessoas têm que entender. Eu vou dar essa dica aqui.
que eu uso como princípios para os meus negócios, vai ser a maior dica, uma das maiores dicas dessa live. Nós temos que entender que se não é sobre produto, não é sobre serviço, é sobre pessoas, nós temos que entender de gente, né? E o que é entender de gente? Nós temos que entender que qual que é o segredo da natureza, né? Olha o que eu vou falar agora, é muito forte. O segredo da natureza para o mundo dos negócios é normal zebra andar com zebra, cavalo andar com cavalo, né? Só que para o negócio, você precisa andar com pessoas opostas que você. E essas pessoas vão te confrontar no dia a dia, vão te desafiar no dia a dia, porque são pessoas totalmente diferentes de você. Para você conviver como uma esposa, como, né, é legal, mas para você ter uma sociedade, para você ter um time de colaboradores, são pessoas que vão te complementar, não são pessoas iguais. E qual que é a nossa tendência como ser humano? A nossa tendência, como você vai numa festa, é normal, por exemplo, você se aproximar de quem é muito parecido com você. Quando você vai, por exemplo, para um evento, para um almoço de domingo com a família, é normal você se aproximar daquele primo que é muito parecido com você. E qual que é a probabilidade disso? Você fazer negócio com esse cara, porque ele é muito parecido com você. Só que olha que interessante, esse cara não vai te agregar e te ajudar a crescer com o teu negócio, porque você precisa de pessoas opostas. Por exemplo, eu sou um cara eu sou muito ruim em planejar. Quando eu identifiquei isso lá para os anos de 2010, cara, eu sou péssimo planejador. Eu saio executando sem planejamento nenhum. Eu falei, cara, eu preciso de um planejador do meu lado. Eu preciso de um cara que vem me complementar. Fabi, você é o melhor planejador aqui, ó, vem cá. Então, assim, nós temos que entender quais são as nossas... Primeiro, entender de gente. E segundo, que é o tão importante quanto, ter o autoconhecimento. Porque se a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe, e aqui... É um papo muito direto e reto. A gente sabe o que a gente é bom e o que a gente é ruim. Hoje eu sei. Planejamento, eu sou péssimo. Não me deixa... antes de começar a live aqui, eu estava catando o cabo não entrava, não conectava na internet. Mas eu estou fazendo a live, eu vou executo, né? Aquele cara, por exemplo, eu tenho 3 filhos aqui. E 3 filhos com comportamentos totalmente diferentes. Então, chega um brinquedo aqui, eu vou dar um exemplo para a galera entender. Chega um brinquedo, o meu filho mais velho, ele vai ler todo o manual. A minha filha do meio, ela sai montando sem planejamento nenhum. E meu filho mais novo, ele sai motivando a galera. Não tem certo e não tem errado. Eles se complementam numa empresa. E é isso que nós temos que entender. Para uma empresa dar certo, se é sobre pessoas, não é sobre produto e serviço, precisa de pessoas e gente complementares. E a maioria dos pequenos e médios empreendedores no Brasil, eles cometem um grande erro no meu ponto de vista. Eles pegam pessoas muito iguais. E aí está o grande problema, porque as pessoas iguais normalmente têm a mesma habilidade. Porque olha que interessante, Geraldo. Todo mundo fala que é o seguinte, nós contratamos por currículo e demitimos por comportamento. Você aí provavelmente já demitiu, infelizmente, algumas pessoas por comportamento. Quantos empreendedores que não dão certo por comportamento? E ninguém fala isso, mas tem vários. Vaidade, ego, gente que não tem as habilidades complementares. Então, quando você vai... o que mais quebra o cara. É o que mais quebra o cara. Então, quando você vai se associar, o que eu posso te falar é o seguinte: busque pessoas complementares a vocês. Mas essas pessoas vão dar trabalho, vão te confrontar. Pessoas opostas me faz ter o melhor todos os dias, eu me tornar um líder melhor. Não é fácil, é um baita desafio, mas a dica que eu falo é assim: se você quer montar um negócio, se é sobre pessoas, busque pessoas que vão te complementar. Tiago, eu gosto de falar muito, não só falar o como, né? O como. Hoje tem testes baratíssimos, tá? Métodos baratíssimos, teste baratíssimo, que você pode identificar quem serão as pessoas complementares que vai te ajudar a crescer e te desenvolver no teu negócio. Por exemplo, se você não tem habilidade em vender, não adianta você querer vender, não está na tua essência, não está no seu comportamento. Por exemplo, busque um cara para vender. Se você não é um cara de planejador, busque um planejador. Busque habilidades em pessoas que vão te complementar. Isso parece simples, mas no dia a dia é um baita desafio, porque nós temos a probabilidade de querer andar, por nós somos animais, do reino animal, andar com pessoas iguais a nós. E aí está um grande risco. Olha, eu vou só complementar a fala do Thiago, o toque que ele deu, que eu acho brilhante. O que ele está falando é uma verdade, ele faz isso na prática e eu pratico isso também, tá? Agora, qual que é o segredo para você conseguir montar esse time? É da nossa essência, isso vai melhorar, inclusive, a sua vida até dentro de casa, em qualquer lugar que você estiver. É você aprender a conviver com os diferentes.
As pessoas são boas, mas elas são diferentes. Quando se fala em complementar, não dá para você complementar com mais do mesmo. Você se complementa com os diferentes. Cada um com a sua habilidade, cada um com a sua versatilidade, cada um com o seu propósito diferente, mas, aliás, cada um com a sua habilidade, mas todo mundo trazendo para o seu propósito. Qual que é o propósito? Fortalecer o ambiente para que esse ambiente tenha estrutura e sustentabilidade para todos. Mas para você fortalecer esse ambiente empreendedor, a empresa em si, o guarda-chuva, você precisa que todos que estão embaixo aprendam a conviver com os diferentes. Porque para se complementar, cada um precisa fazer uma parte. E aí não tem como cada um fazer uma parte se são todos iguais. É nessa hora que você dá um passo à frente se você estiver habilitado para lidar com pessoas. E o primeiro passo para você lidar com as pessoas é você aprender a não julgar as pessoas. As pessoas são boas, são diferentes. E você precisa aprender a conviver com os diferentes. Isso eu estou falando do cara que trabalha com você, do cara que fornece para você, do cara que consome. O cliente, a mesma coisa. Gente, quando fala às vezes, mas o cliente é que manda em tudo, o cliente é que sabe. Não, o cliente só quer ser bem entendido. Ele só quer conseguir o que ele precisa. Então, nem sempre, não fique contando que o cliente sabe tudo e que o cliente é a peça mais importante. Para o cliente se tornar a peça mais importante, você precisa criar essa importância internamente primeiro, que é você que vai entregar isso para o cliente. E para de achar que atender o cliente está resolvido. Foi o que ele pediu, mas quem disse para você que ele veio e ele sabe o que ele queria? Então, essa é a importância de nós convivermos com os diferentes, respeitar o ponto de cada um e se complementar com as pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Para isso, o segredo, para realizar o toque importante que o Thiago deu, é você definitivamente aprender a conviver com os diferentes. Aí fica fácil administrar as diferenças. É isso. Gente, bem. Bom, Obrigado, estamos chegando no final. Chegando no final. Nós vamos criar outras oportunidades. Eu vou deixar o Thiago finalizar, porque é muito importante eu estar com o Thiago aqui. Eu quero que o Thiago põe os livros, que ele põe a rede dele. A ideia de trazer o Thiago é que para as pessoas que já estão comigo possam seguir o Thiago. E as pessoas que estão com o Thiago, que tiver interesse em saber um pouquinho do que eu faço no meu Instagram, no Instagram do Thiago, gente, nós vamos compartilhar a vivência, aprendizado, o que nós já fizemos, os buracos que nós passamos, para onde nós estamos indo e está bom para nós. Nós estamos crescendo, investindo e fazendo coisas boas em plena crise chamada pandemia. Por que você não poderia fazer o mesmo? Talvez é porque você está com excesso de medo, falta de esperança, falta de fé. Cara, recupere a sua fé, junte a família, se fortaleça na base, volta a ter esperança, volta a acreditar, volta a sonhar, fortaleça na fé. Cara, ninguém parou de beber, de comer, de vestir, de dormir, de consumir. Tem espaço para você. Então, se tem espaço para mim, tem espaço para o Thiago, que poderia estar na praia de boa e estar investindo. Por que não teria para você? Então, eu vou deixar o Thiago finalizar para a gente fazer jus da presença de alguém que, para mim, já é uma referência no empreendedorismo, a quem nós devemos nos reverenciar e copiar. Em tudo que ele faz, tá? Não é só não acertar o negócio e do tal do primeiro, do segundo ou do terceiro milhão. Eu estou falando da base, da simplicidade, da humildade, da família e do que ele acredita e que ele continua sonhando, acreditando, investindo, acreditando nas pessoas e das dicas que ele pode te dar, que pode transformar muito mais do que o seu negócio. Pode fazer com que você suba um degrau a mais como um ser humano mais feliz. Thiaguinho, fique à vontade. Gratidão, pessoal. Eu quero encerrar com uma fala aqui, Geraldo. Obrigado pela oportunidade. Eu sempre muito me agrado compartilhar, mas eu queria encerrar com uma história muito interessante, que é o seguinte. Quando eu vendi minha empresa, eu comecei a andar com muitos bilionários. E eu comecei a correr a corrida, entrei numa vibe de querer ficar bilionário. E um determinado momento eu parei e falei assim, mas para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E caiu uma ficha muito grande para mim, que é o seguinte. Corra a sua corrida. Viva o seu propósito. Não olhe para o lado. Olhe para o que te faz bem. Olhe para o que te agrada. Eu passei muito tempo querendo viver a corrida do outro, querendo viver o sonho do outro. Aquele sonho não era meu. Então,
Primeira coisa que eu, para finalizar, viva a sua corrida, corra a sua corrida. Segundo, no meio dessa pandemia, tava todo mundo no meio do caos, e eu começando, e eu sou meio maluco, né? Já sai abrindo negócio no meio da pandemia. E aí todo mundo, Thiago, mas por que você está abrindo no meio da pandemia? Eu trouxe o seguinte pensamento, e é esse que eu quero compartilhar para encerrar aqui essa live. Nós temos que imaginar, a gente estava jogando um jogo onde estava todo mundo uma fase avançada, fase na frente, outros atrás, e aí veio alguém, desligou o videogame e todo mundo começou da mesma fase. A pandemia veio para todo mundo está no mesmo momento desafiador. Hoje, empresas do escritório dentro de casa, com 3 funcionários, está competindo com empresa de 30 mil funcionários. Ou seja, está todo mundo na mesma fase. A oportunidade hoje, ela está para todo mundo. Você pode ver isso como desafio ou como oportunidade. Eu vejo como oportunidade. E para finalizar, como eu abri a live, Geraldo, eu tenho uma certeza nessa vida. Se eu estou hoje aqui compartilhando, entendendo, não é o tanto de dinheiro que eu conquistei, é o que eu superei. Então a frase final é o seguinte, eu gosto dessa frase de carregar quando meu ego, minha vaidade começa a levantar, eu lembro oro e lembro dessa frase. Nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós somos aquilo que nós superamos. Todos os dias eu vou dormir com essa frase, lembro dessa frase, principalmente quando o meu ego, a vaidade começa a entrar em mim. Então, esse é o recado final. Gratidão. Só me resta gratidão. Gratidão a você, pela família brilhante, pela Fabi, que aguenta você. E essa família linda que você tem, que eu estou com saudade. Então, receba um abraço de coração, compartilhe aí o abraço com eles. Eu não vejo a hora de você estar por aqui, para nós trocarmos um abraço fisicamente. Mês que vem eu tô aí. Beijão em todos. Deus abençoe. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, Thiago. Valeu. Valeu.